Paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma live de sábado. Meu nome é Lidiane, para quem não me conhece. Todos os sábados eu estou aqui trazendo a palavra do Senhor para vocês, né, às 7 da manhã. E eu peço que vocês compartilhem essa live, que vocês passem adiante a palavra de Deus para que ela seja semeada, né? Esse é o ID do Senhor, lá em Marcos 16, ele fala que nós devemos fazer o ID do Senhor, né? Levar o ID do Senhor. Então, a palavra de hoje é sobre a conversa dos apóstolos, sobre a parábola do bom samaritano, como nós devemos ser exemplo como Cristo foi. E ele nos deixou o exemplo, né, dentro da palavra de Deus, que é o seu Pai. Então, que cada um de vocês possam compartilhar essa palavra, passar adiante e que nós possamos semear o reino do Senhor onde quer que nós estejamos andando, caminhando, né? Levando a palavra do Senhor, tocando vidas, transformando pessoas, porque já tem gente demais desconstruindo aquilo que Cristo construiu, né? Então vamos que vamos, né? Então, os apóstolos de Jesus Cristo, na Bíblia, eles sempre estão encorajando os cristãos a não apenas aparentarem ser cristão, mas viver verdadeiramente como cristão, né? Eles, e principalmente Jesus e João, né, nos ensinam a viver da forma como devemos provar isso em nossas atitudes, pela maneira como vivemos, sendo verdadeiros e não só de lábios. O indício de que a fé de uma pessoa é genuína não só se encontra em algum tipo de experiência mística com Deus, né? Mas a prova de que a pessoa realmente conhece e ama a Deus está em se submeter à vontade e à autoridade, à palavra e do mandamento do Senhor, né? Vivendo verdadeiramente e seguindo os passos que Jesus seguiu. João afirma que aquele que afirma que é filho de Deus, ele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor, né, de Deus. Nisso nós vamos saber que nós estamos, que eles, ele fala assim, ó, lá em 1 João 2, 5, 6, nisto sabemos que aquele que diz que permanece nele deve também andar assim como ele andou, né? No capítulo de Lucas 10, Jesus fala da parábola do bom samaritano, né? Ele fala isso ao mestre da lei, quando aquele homem, querendo encontrar provas contra Jesus, o inquiriu sobre o que deveria fazer para herdar a vida eterna, né? Ao que o mestre lhe respondeu no verso 36. Então Jesus perguntou ao mestre da lei, na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem assaltado, ou seja, do bom samaritano, né? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse, pois vá e faça igual. Jesus quer que nós usemos seus exemplos para que nós possamos herdar o reino de Deus, né? Se declaramos que fomos transformados pelo Evangelho, que conhecemos a Deus intimamente e que amamos e devemos validar isso, né? Da forma como nós vivemos. Devemos validar, né? Não só em nossas palavras, mas afirmar com nossa obediência em sua palavra, tendo atitude de obediência, viver conforme condiz as escrituras sagradas. Eu tive um sonho esses dias, que a gente estava numa fila, tinha uma imensa multidão em uma fila, porém mesmo eu salva, havia algo que eu deixei de fazer aqui nesse plano físico, para ser escolhida dentre poucas pessoas que foram escolhidas para receber uma honra a mais. A Bíblia chama isso de galardão, né? Creio que Deus me deu esse sonho não só como um alerta, não só como um sonho comum, mas é mais um alerta, sabe? Como nós cristãos estamos vivendo e estamos conduzindo a nossa caminhada cristã. Há muitos que querendo fazer a vontade de Deus.
né? Porém, poucos realmente conseguem. Porque antes, esses que estão conseguindo fazer a vontade de Deus, realmente se esforçam e de verdade, e não deixam ninguém nem nada aqui nessa vida, nesse plano físico aqui, atrapalhar os planos que Deus tem para cada um de nós. Esses que estão conseguindo fazer a vontade de Deus, trilhar o caminho da verdade, eles não dão desculpa, mas eles lutam, né? Lá em 2 Timóteo 2:21, ele fala que nós somos usados da melhor maneira possível para fazer algo bem melhor, né, do que aquilo que a gente está fazendo. Então ele afirma isso. Paulo, ele escreveu assim: nenhum soldado em serviço se envolve com negócios dessa vida, pois o seu objetivo é agradar aquele que o alistou. 2 Timóteo 2:4. Né? Nós devemos agradar a quem? Quem nos alistou? Jesus Cristo. Né? Ele coloca uma figura aqui como se fosse uma figura de um soldado. Ele exemplifica aqui a figura de um soldado para nos dizer que nós devemos sim batalhar. E a maneira disciplinada como fazemos isso importa sim para Deus, né? Porque tudo dele, para ele, deve ser dentro do padrão de uma disciplina vivida, né? Que ele nos direciona, que ele nos conduz. Nem homem, nem ninguém, nem nós podemos criar esse CQ, que é esse controle de qualidade, né, pela qual fazemos as coisas para Deus. Mas o Espírito Santo é que nos ensina, nos corrige e nos direciona a viver isso em Cristo Jesus. Deus quer que sejamos como aquela mulher do fluxo de sangue, que mesmo no meio daquela imensa multidão, né, ela conseguiu ser sentida por Jesus Cristo. Nós devemos não ser só mais um crente no meio da multidão, mas que sejamos como aquela mulher que tocou de uma maneira diferente o coração de Cristo e acessou a sua virtude, né? E conseguiu não só a cura, né? Mas chegou no íntimo com Jesus Cristo. Ninguém mais no meio daquela multidão, naquela ocasião, conseguiu isso, mas ela conseguiu. Uma mulher improvável que vivia à margem da sociedade daquele tempo, que ela era chamada de impura, ninguém a queria por perto, ninguém a queria tocar, né? Mas, porém, ela tocou o Pai, tocou Jesus com sua fé, com sua atitude, quando chegou no seu íntimo, né? Foi na intimidade e acessou na intimidade de Deus o que ninguém mais conseguiu naquela ocasião. Nós que sejamos assim, rompendo barreiras, rompendo costumes estranhos, né? Doutrinas errôneas que nós escutamos, pessoas que querem ensinar coisas que vai diferente do caminho que Deus quer para cada um de nós, diferente daquilo que a Bíblia fala, né? Que nós desvencilhemos de nós mesmos e vencemos a nossa própria carne para que a gente possa acessar a Cristo. Quando eu digo vencer a nossa própria carne, eu estou falando das desculpas que muitos de nós dá para não ler a Bíblia, para não jejuar, para não buscar a Deus, para não se santificar, né, dentro da palavra. Então, se a gente está com Ele, nós devemos estar no íntimo com Ele para poder entrar naquela fila, no meio daquela multidão e conseguir o galardão de Deus, que é o prêmio máximo, né? Lá em Efésios 5:1 ele fala: lembre-se que diz que vocês são filhos de Deus e por isso devem ser como eles, ou seja, sede santo porque eu sou santo, né? Não que nós vamos ser santo como Deus, vamos chegar a um patamar bem mais elevado que Ele, ter todo o poder que Ele, mas que é possível nós seguirmos o caminho dele e tomar para nós o exemplo de Cristo. Isso sim é possível. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse para a gente ter um bom ânimo, porque nós venceríamos o mundo assim como ele venceu. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, né? Então significa que ele deixou esse exemplo para a gente, que nós devemos seguir o exemplo, né, de Jesus Cristo, né? Que nós devemos trilhar o caminho da verdade, não só de lábios, porque já tem muito cristão por aí dizendo ser cristão, mas não estão vivendo dentro da palavra de Deus, porque Jesus disse que nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor, reinará os céus, ou seja, subirá aos céus com ele, ou seja, será salvo, porque muitos falarão no seu nome, mas poucos viverão realmente do nome de Cristo, poucos realmente viverão dentro da vontade de Deus, poucos realmente farão aquilo que Jesus faria, aquilo que Deus quer que nós façamos, né?
não, que nós sejamos mulheres de Deus, homens de Deus, filhos de Deus verdadeiramente, não somente criaturas criadas por Ele, porque toda criatura é de Deus, mas nem todo mundo é filho de Deus. Aquele que se faz filho de Deus é aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Estamos tendo um espetáculo na NIB, GC, aí na Grande Circular, Nova Igreja Batista, que é o espetáculo de Páscoa. Ele inicia hoje. Então você está convidado para participar, para que você possa tomar a decisão na sua vida. Cabe a você essa decisão. Você que tem que decidir. Não deixe as circunstâncias decidir por você. Não deixe você pensar, não deixe o inimigo semear na sua mente, dizer que você não está preparado. Nós nunca vamos estar o suficiente preparado, porque quem nos prepara é o Espírito Santo de Deus. A palavra já diz, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Não é um poder de persuasão de alguém falando, não é um poder de persuasão de algum pastor, não é ninguém que vai fazer você se arrepender dos seus maus caminhos e aceitar Jesus como seu Salvador. É você tomar a tua atitude e aí Jesus vai moldando você aos poucos, né, dentro da palavra. E você vai aprendendo coisas. Está escrito que nós vamos vencendo de glória em glória. E isso é verdade, ou seja, que todo dia nós devemos tomar aquela atitude e servir a Cristo. Jesus Cristo disse, tome a sua cruz e vinde após mim. Né? Quando ele disse isso, ele estava falando que todo dia é necessário que nós possamos tomar uma atitude de dizer, vou permanecer no caminho. Né? Este é o caminho, Jesus diz, ande nele, entendeu? Então nós devemos andar no caminho. O caminho é a vontade de Deus, é a vontade dele para cada um de nós, para cada um dos nossos familiares, amigos, a cada vida que nós possamos tocar, esse é o caminho, então ande nele. Né? Eu vou ler 2 Timóteo para vocês, a partir do versículo 3, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, para que vocês venham compreender um pouco mais. Né? Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, e por isso não se envolve com negócios da vida civil. O que é que ele quer dizer? Que a gente não possa perder o foco do que é o reino dos céus, do que é o reino de Deus. Que nós não percamos, né, o nosso foco, o nosso tempo com coisas que não vão nos edificar na nossa caminhada. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas, né? Lembre-se de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa. Isso era Paulo falando. E por isso eu suporto tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Esse ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele, ou seja, até após a vida, né? Até após a morte. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois ele não pode ser falso para si mesmo. Recomendo essas coisas aos que você dirige. Ele está recomendando aqui aquelas pessoas que são obreiras na casa do Senhor, né? Ordene severamente na presença de Deus, que não briguem por causa da palavra. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Faça tudo possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Ou seja, não só ensina, mas vive dela, né? Evite os falatórios contraditórios aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus, né? As coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como a gangrena. A gangrena é uma doença, né? Como câncer. 2 desses mestres são Himeneu e Fileuto. Aqui ele coloca 2 pessoas que ficaram fora do evangelho, que estavam ensinando coisas errôneas, as quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu e assim estão atrapalhando a fé cristã de alguns. Mas
O firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado, e sobre esse alicerce estão escritas essas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele, e também toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado, ou seja, nós precisamos tomar a atitude realmente de crente, de cristão, daquele que vive para Cristo. Numa casa grande não existe somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Algumas são para ocasiões especiais e outras para todos os dias. Quem se purificar de tudo isso, né? Gente, meu celular desconectou porque eu tô lendo no celularzinho, ó. Então eu peço que vocês continuem lendo, terminem de ler 2 Timóteo capítulo 2, e vocês vão entender o que eu tô falando, né? Então continue a ler, perdão que no meio, né, da leitura e meu celularzinho descarregou, mas eu peço que vocês passem adiante a palavra do Senhor, né? Que até a próxima vez que eu for pregar aqui, que haja mais pessoas assistindo essa live, porque eu fico muito entristecida quando é algo sobre maquiagem, tutorial de maquiagem, quando é algo sobre para falar da pele, para falar de política. Existem muitas pessoas assistindo, mas quando é a palavra de Deus, poucas pessoas apenas passam o óleo e vão embora, né? Não prendem a atenção naquilo que o Senhor tem para falar para cada um de nós. Porque se eu estou aqui falando, não é com a minha própria autoridade, mas com a autoridade de Deus. Porque antes de eu vir falar aqui com vocês, eu já tenho falado com o dono da palavra, que é Deus, o dono da sabedoria. Porque de mim não vem coisa boa, né? Sou apenas uma pessoa pecadora no meio de muitos cristãos. Sou apenas uma pessoa tentando, né, fazer a vontade de Deus, que é servir a Ele. Mas eu consigo, tem dias que consigo, mas tem dias que eu também tropeço, né? Porque somos de carne, somos pó. Mas com a ajuda de Jesus Cristo nós somos mais que vencedores, né? Porque a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando esse tudo coopera, significa que você, aqui na sua mente, aqui no seu coração, está tendo uma inclinação para a vontade do Senhor, ou seja, você quer conseguir. Você diz: Senhor, me ajuda, eu quero conseguir. E aí Ele te ajuda. E tudo vai contribuir para o bem daquilo que você realmente quer, para aquilo que edifica não só a sua vida, mas para que você possa transbordar na vida de outras pessoas, né? Estejam com paz, que a paz do Senhor esteja com vocês, né? Façam o ID do Senhor, passe adiante essa palavra, visitem o meu canal Filosofando com Deus, vão lá, deem like para que mais pessoas, né, assistam esse conteúdo, né? Então fiquem com Deus, até a próxima, se assim Deus permitir. Amo vocês em Cristo.